Bem-vindos ao canal Falando Sobre. Eu sou Fabiana Castelo Branco e vamos dar continuidade a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre globalização em blocos econômicos, tá bom? O que são blocos econômicos e qual a sua importância para a economia, tá bem? A gente muito escuta falar em blocos econômicos como a União Europeia, o Mercosul, mas o que são blocos econômicos e qual a sua importância para a economia, tá bom? Então, blocos econômicos compreendem a formação de mercados regionais entre países, a fim de dinamizar e integrar a economia de seus membros, através da livre circulação de mercadorias ou da redução de impostos cobrados em exportações e importações também entre esses países, tá bom? A tendência para a criação e difusão de blocos econômicos em todo o mundo aconteceu após o término da Guerra Fria. A sua prática começou a ocorrer após o final da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, o que é que a gente vê? A gente vê que os blocos econômicos é justamente para facilitar a venda de mercadorias, ou seja, o processo de globalização entre mercadorias entre os países que fazem parte desse bloco, tá bom? E aí a gente vai para outra questão, né? Porque o Zygmunt Bauman, para ele, né, a estratificação social se tornou um fator poderoso de barreira e fronteira, tá bom? Lembrando que o Zygmunt Bauman é aquele que escreveu sobre a sociedade líquida, né? Para ele tudo está líquido, tudo está possível, de nada está certo, tudo é incerto, né? Então vamos lembrar rapidinho aí o que é estratificação social. Estratificação social é a sociedade dividida, né, por classes, né? Como mostra essa pirâmide aqui. Né? A sociedade ela está dividida a partir da sua renda, né? Mostrando que a renda mais alta fica no topo da pirâmide e quem recebe menos fica na base da pirâmide, tá bom? Mas por que essa estratificação social se tornou um fator poderoso tanto de barreira como de fronteira, tá bom? E aí o Zygmunt Bauman ele vem dizer o seguinte: a mobilidade social é uma das novas formas de distinção social, tá bom? Uma vez que a partir dela haveria a possibilidade de deslocamento social. O que é o deslocamento social? É justamente isso que a gente discutiu aqui nessa questão anterior. É a possibilidade de você mudar de fronteira. A barreira seria aquele que te empata de mudar de classe social e a fronteira seria aquele ponto, né, de passagem de classe, tá bom? Então ele diz que a mobilidade social te dá o quê? A possibilidade de você mudar de classe social, certo? Porém, ao mesmo tempo que ela te dá essa possibilidade de mudar de classe social, de se deslocar de classe, ela também demonstra a estrutura social polarizada de nossa sociedade, distinguindo as classes sociais. A gente consegue perceber muito bem quem é rico, quem é pobre, quem tem uma certa condição de ter um carro, quem não tem, quem anda de pé, tá certo? E aí o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas que não têm acesso a mudar dessa classe social, de classe social, que não tem como conseguir essa mobilidade, nessas pessoas elas são restringidas e segregadas socialmente, né? A gente vê justamente isso muito com o morador de rua, né? O morador de rua, né? Ele fica lá, ninguém conversa com ele, ninguém senta, então ele é restringido e ele é segregado, por quê? Porque as pessoas não veem ele como uma possibilidade, tá certo? De mudar de classe social, de se deslocar, tá bom? E aí, como um filme super interessante para discutir essa questão de mobilidade social, é O Preço do Amanhã, tá bom? Esse filme que tá aqui embaixo, tá bem? É um filme muito legal que ele mostra essa questão da possibilidade de mobilidade social interligada ao tempo, principalmente o tempo de vida, tá bom? E a próxima questão do exercício é como a integração junta países e como a globalização separa, né? Porque quando a gente para pensar o conceito que foi criado para a globalização, ela devia juntar, né? Vamos começar falando um pouco qual seria o objetivo da integração, né? A integração surgiu com o objetivo de agregar os poderes dos agentes internacionais em determinada área geográfica, em torno de interesses comuns e distribuir o poder entre diferentes estados soberanos, tá bom? É isso que faz o Mercosul, né? Ou seja, vários países, né, aqui da América Latina, eles se juntam o quê? Para venderem produtos, comprarem desses estados, né, com características comum, facilitando, né? Porém, o que é que ocorre? É todos os países, né, eles teriam o mesmo objetivo comum, todos seriam beneficiados, né? A integração, porém, quando a gente vai perceber de fato,
né? Essa integração só ocorre mais na perspectiva do processo, né, identitário, ou seja, as pessoas realmente, quando elas se identificam com outro país, falar a língua do outro país, essa integração ela consegue, né? Que essa a gente fala perspectiva cultural. Você está aqui no Brasil, você consegue falar com alguém dos Estados Unidos, né? E existe realmente essa perspectiva de integração. Porém, a globalização, né? Ele é um processo que ele vem apresentar uma realidade perversa. Como assim, né? Assim, professor, demonstra uma realidade perversa. A globalização deveria facilitar isso? Deveria, né? Mas é através daquilo que a gente chama do mito da globalização. Lembra lá que o mito da globalização diz o quê? Que a globalização ia criar uma cidadania global, né? Ia criar um mundo sem fronteiras, todo mundo ia ter acesso, todo mundo ia poder comprar seus produtos, todo mundo ia poder vender produtos em tudo quanto é local. Lembra disso, o mito da globalização? Porém, a globalização, de fato, ela não ocorre dessa forma, né? Por quê? Ela é associada ao capitalismo, né? E nosso capitalismo, infelizmente, é o capitalismo selvagem, né? E aí esse capitalismo ele vem criar conflitos políticos, ele vem criar competição econômica e cultural, vem impulsionar o consumismo e também a exclusão social. Como assim? No momento que diz assim, a globalização agora, lembra lá do mito da globalização, né? Ela vai permitir que todo mundo compre produto todo local, né? Realmente, para o consumismo, funciona. Você pode comprar coisas de todo tipo. Mas quando diz assim, você vai vender, você não tem esse acesso. Esse acesso para você não acontece. E também a gente vê o que? As brigas políticas entre países, o quê? A competir pela a venda dos seus produtos, pela o que a gente chama de mercado econômico, tá bom? Então, é por isso que a globalização, ela separa, enquanto a integração, ela junta, tá bem? Próxima questão. O que é governança? Eu acho que essa era a questão mais fácil do exercício, né? A governança é o conjunto das condições que garante que um Estado seja eficiente. Porém, a governança pressupõe a capacidade do governo, né? Ela não pode ser avaliada apenas pelos resultados de política governamental, tá bom? Ela também tem que ser avaliada o quê? Da forma que o Estado ele exerce seu poder. Ou seja, se o país ele é um país democrático, se ele é um país autoritário, tudo isso é avaliado dentro do processo de governança, tá bom? E a governança ela tem princípios básicos, que eu coloquei aqui de lado nessa piramidezinha, ó. A ideia de responsabilidade corporativa, a ideia de prestação de contas, tá certo? Equidade e transparência, tá bom? Isso daqui são princípios da governança, que vocês veem que são princípios de base democrática, tá bom? E, por fim, a gente chega à nossa última questão, né? Que é o que seria mega diplomacia, proposta por Parag Khanna, né? Que é esse indiano aí, né? Inteligentíssimo, né? E ele é especialista em relações internacionais. Ele foi um dos consultores da política do Barack Obama, certo? O Barack Obama foi considerado um dos grandes presidentes de base democrática, tá bom? O primeiro livro desse indiano chama-se O Segundo Mundo, tá bem? Onde ele fala e descreve países de terceiro mundo como Brasil, China e Índia, como muitas vezes, por mais que ele seja um país de terceiro mundo, né? Ele apresenta características de primeiro mundo, né? Como é que um país de terceiro mundo apresenta características de primeiro mundo? Então, ele vem discutir um pouco isso, né? E essa mega diplomacia ele vem discutir nesse livro que está aqui, ó, Como Governar o Mundo, tá certo? É um livro super interessante, tá bom? Mas o que é mega diplomacia, proposta por esse autor? Né? É um tipo de governança, né? Que ele propõe que atuar de forma totalmente interligada, né? Expandindo as relações sociais para além das fronteiras, lidando com os problemas globais de maneira interdisciplinar, certo? A proposta de Khanna seria um novo interessante caminho para propiciar uma integração e uma reação perante a globalização. Ou seja, ele vem propor uma globalização que realmente o quê? Faça com que as pessoas realmente interajam de forma interdisciplinar. Não essa globalização que existe. A globalização que hoje existe é o quê? Uma globalização somente econômica. Então, ele vem propor uma globalização interdisciplinar, além da economia, tá bom? E aí, o que é que ele vem dizer também? Certo? Ele vem dizer o seguinte, ó. A proposta dele, né, tem base em problemas
sociais, como ele é indiano, ele conhece muito a pobreza, né, as bases sociais, os problemas sociais, né, e também vem falar o quê? De atuais rumos a uma globalização mais humana e democrática. Ou seja, ele vem propor, porque o que é que acontece com a globalização hoje, né? A gente percebe que a globalização ela faz o quê? Ela deixa o rico mais rico, porque ele está vendendo, e o pobre, queira ou não, ele fica, né, de certa forma, ele fica segregado, ele não tem as mesmas condições que um capitalista, né? E aí ele vem propor não, uma globalização mais humana, mais democrática, para que essas pessoas que não tiveram oportunidade tenham oportunidade, tá certo? E essa seria uma globalização a nível interdisciplinar, não só no nível econômico, mas no nível social em todos os pontos, levando em consideração também o que? Os problemas sociais, tá certo? Ele é fantástico e é muito interessante o material que esse autor, ele produz, tá bom? E por hoje a gente fica com esse conteúdo, tá bom? Agradeço a vocês a aula, tá bem? A gente se vê próxima semana.